Boa noite, meu nome é Natália Pacola, eu sou psicanalista e sou fundadora das mídias fãs da psicanálise. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar sobre autoconhecimento. E veio esse tema à minha mente hoje desde de manhã, entrar e conversar com vocês aqui sobre autoconhecimento. É importante que um psicanalista ele se conheça. Parece óbvio, não é mesmo? Mas ainda hoje nós conhecemos profissionais que não encaram a eles mesmos dentro de uma terapia. Cada um é cada um e tá tudo certo. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Depois da live que eu fiz, acho que foi anteontem, muita gente me escreveu querendo compreender melhor o porquê que o psicanalista ele necessita também passar por análise. Então, parece meio óbvio que num mundo tão desigual, que num mundo tão limitado quanto o que nós vivemos, os conflitos sempre existam, não é? Por quê? Porque nós lidamos com as maiores diferenças, seja em qualquer ambiente, certo? Onde quer que eu vá, existe alguém que pensa diferente sobre determinado assunto, sobre várias coisas, do mesmo modo que eu vou encontrar muita gente que pensa como eu. Mas aí que está. Como lidar com essas diferenças se nem ao menos eu sei sustentar quem eu sou? Então, lidar com o igual, falar com alguém que pensa exatamente como eu penso, é muito fácil. Não exige um argumento maior. Agora, você imagine isso dentro de um consultório, dentro de um setting. Se eu colocar todas as minhas frustrações, todos aqueles meus atos impensados, todos os meus preconceitos dentro do meu setting, ali na minha poltrona, ou aqui, quando eu falo com um paciente, eu atendo pacientes do mundo todo. Imagina se eu colocar todo um preconceito em ação no momento em que eu estou com alguém. E ele vem me contar sobre algo muito grande, algo assim que marcou a vida dele, que vai logo tocar naquele meu ponto de fragilidade. Sabe aquele ponto? Aquele ponto que eu não discuti na minha análise, porque eu mesma acho, a análise não precisava disso, falar sobre isso. Como que meu enfrentamento pessoal vai ser em falta quando eu tratar de alguém? Então é extremamente necessário que o psicanalista ele passe por uma análise pessoal. É fundamental. Então, quando você vai estudar psicanálise, é algo a se observar. Se na escola que você vai frequentar, se é exigida a sua análise pessoal. Por aí você já sabe se o curso é bom. Por quê? Porque imagina um analista que vai te ajudar no enfrentamento. Talvez você chegue nesse consultório para tratar uma dor gigantesca, uma dor que não cabe em você. E eu sei que eu estou falando com muita gente aqui que está passando por esse dilema. Sabe aquele buraco? Sabe? Aquela, aquilo que não tem nome, que apenas dói. Que você mal consegue falar a respeito com outras pessoas. Então você chega, marca uma sessão, pega o seu tempo, o seu dinheiro e vai até essa pessoa. E no momento que você chega lá e deposita toda aquela sua dor, o analista olha, olha, tá lá, né? Você acha que ele tá te escutando, te ouvindo, mas ele tá te olhando. Porque dentro dele, ele percebe que existe o mesmo vazio. E ele não tratou isso em consultório, não foi para o setting dele pessoal, não foi exigido dele isso. Pouco sabe ele sobre ele mesmo. E pega uma pessoa com um vazio como o seu. Compreende por que da importância de se exigir o tripé psicanalítico?
Essa é uma perninha do, né, do tripé. Num curso de psicanálise, é, na minha opinião, o, o próprio self do psicanalista, a própria história, a vivência do psicanalista, na minha opinião, tá bom? É um instrumento mais precioso que o analista terá. As próprias dificuldades, os próprios enfrentamentos, os próprios desafios, a vivência nesse processo que a gente chama de vida, que vai do dia do seu nascimento até o dia da sua morte, vai falar sobre quem é essa pessoa que se ocupa da psicanálise, que se coloca à disposição do outro. O tanto de enfrentamento pessoal desse analista, o quanto que ele também se colocou ali à disposição para um outro escutá-lo e lhe ajudar na compreensão desses seus dilemas, vai dizer o tanto que ele consegue chegar com aquele que vai estar na frente dele. É lógico que muitas vezes, e isso aconteceu comigo, posso te falar, no começo, né? No começo também, até hoje. Às vezes chega alguém, imagina, só online, há 8 anos eu atendo pacientes em todo mundo, então eu pego os mais diferentes casos. Mas você imagina que chega para mim justamente, e isso aconteceu, um paciente com um dilema que eu estou enfrentando naquele momento. Por exemplo, minha filha foi estudar fora já algumas vezes, mas numa dessas vezes eu estava me sentindo muito sozinha, muito angustiada com ela longe de mim. Ela nunca passou muito tempo longe de mim até então. Acho que o máximo tinha sido 7 dias que ela ia para o acampamento. E pense que eu estava vivendo aquele conflito de tê-la longe, aquela insegurança, sabe? Eu sabia disso, estava dolorido. Mas me chega uma paciente com o mesmo dilema. A filha, ou filho, eu não lembro mais, foi para uma faculdade e ela estava sentindo esse ninho vazio, né, que gostam de chamar, e foi lá e apareceu para mim. E eu que não tinha discutido isso na minha terapia ainda. Eu olhei, eu lembro tão nitidamente disso, que eu olhei nos olhos dela e falei: eu não tenho como te atender. Me falta ferramenta para compreender a minha dor. E se eu não consigo compreender a minha dor, como que eu vou me colocar à disposição para lidar com a sua? O que você prefere? Que eu te indique alguém, é uma coisa que eu não faço mais, que você prefere esperar, mas agora eu me dei conta que você me ajudou muito. E fui eu lá para análise, né? Não atendi, obviamente, essa paciente, fui eu lá para análise cuidar disso em mim, no enfrentamento pessoal meu. Então, é preciso também muita humildade, né? Se humildar para perceber as carências, as fragilidades que todos temos. Então, preste atenção o quanto é importante essa análise, esse enfrentamento pessoal dentro de um setting. Por isso que eu falo que, na minha opinião, esse enfrentamento do psicanalista, o enfrentamento, sabe? O quanto ele se colocou ali à disposição da sua análise pessoal, enquanto ele se coloca à disposição disso e da sua supervisão, vai dizer o quão bom ele é nessa ocupação que é a psicanálise que ele escolheu. Não é? Estou tentando ler os comentários aqui, né? Mas está passando rapidinho. E como tem sido essa sua busca por você mesmo? Como eu disse, no mundo com pessoas tão diferentes, é natural que os conflitos eles apareçam. E algumas vezes eles aparecem de um modo tão abrupto, tão de repente, que você nem se dá conta. E cai. Cai. Quem aqui já esteve no fundo do poço? Só eu? Hein? Só eu conheço o fundo do poço, ninguém mais, né? Aqui só tem gente bem resolvida, eu esqueci. Aqui somos todos super bem resolvidos, ninguém foi até o fundo do poço, né? Mas é aí, quando você tá lá. Quem aqui já foi vai entender o que eu tô falando.
sabe? Quando a dor é tão grande, dói, dói o físico. Falei sobre isso outro dia. Dói, o físico dói. Você vai, procura um medicamento, ajuda muito, restabelece, né? Aquele equilíbrio que você tava faltando, toda a química, tudo, restabelece. Mas a dor ainda fica, você tá lá sem energia, porque você gasta tanta energia tentando ficar bem, que na realidade você tá um trapinho. Tá lá pequenininha, com aquela bastidão pra cima, você olha e fala, eu nunca mais vou sair daqui. E aí, pra mim, me parece muito mais fácil desistir do que dar um passo além. Para mim, me parece muito mais simples ficar aqui na minha cama, não buscar uma alternativa, do que dar um passo além. Já tem gente aqui falando que conhece, tem gente aqui falando que está nessa situação. E é verdade, dói demais. E quando você conhece já o fundo do poço, se você está passando por essa angústia agora, procure ajuda. Eu sei que é fácil falar, mas se você não pode contar com a sua família, se você não tem ninguém perto de você, liga para uma amiga, pega o seu celular, liga, manda um WhatsApp, manda uma mensagem e fale, olha, eu não tô aguentando mais. Isso não é vergonha para ninguém, pelo contrário, reconhecer uma fraqueza já é sinal do quanto você é forte. Já é uma luz. E se você é essa pessoa, presta atenção, se você é essa pessoa que recebeu uma mensagem pedindo a sua ajuda e respondeu assim, essa pessoa só me procura quando precisa. Nossa, nunca lembra de mim. Agora que tá mal, veio me procurar. Hum, eu recebo muito direct de gente falando assim, minha prima só me procura quando precisa. Minha irmã nunca lembra que eu existo, mas quando ela precisa, aí ela vem. Você sabia que ser lembrada nesses momentos deveria ser motivo de alegria, de contentamento, de gratidão? Porque se você está nesse lugar de abandono, nesse lugar de dor, e se lembrou de uma pessoa em especial e foi lá procurá-la, é porque foi essa pessoa que você visualizou como a única ferramenta de ajuda. E aí você fala, poxa, mas só me procurou agora. Pois é, no momento mais importante, talvez, da vida toda dela. Mas se você quer virar as costas, se você prefere falar, só me procura quando quer, é um direito seu. É a sua consciência. Mas vai lá na terapia, se é que você faz, vai lá e discuta sobre isso. Fale sobre isso. Fale que você necessita de reconhecimento, que junto em terapia o analista vai te ajudar a compreender o porquê dessa necessidade de reciprocidade, do porquê dessa necessidade de reconhecimento, do porquê dessa necessidade de aplauso e do porquê que você não consegue ajudar e ajudar unicamente pelo prazer de se sentir útil, de poder auxiliar alguém que está passando por algo de mal na vida dela. Só por isso. Tá vendo como aí também a necessidade do autoconhecimento? Desde Freud, hein? Freud já falava que o autoconhecimento necessita de um instrumento, de alguém ali, para te auxiliar. É bonito isso, né? É bonito, mas mais do que bonito, é, é real. Então imagine e perceba. Se você é psicanalista, você sabe do que eu estou falando. De quantos e quantos pacientes chegam com justamente aquele ponto que você está precisando trabalhar. Tá vendo daí?
qual é a necessidade de uma boa escola de psicanálise trabalhar com esse ponto em especial, que é a análise, não é? Que em escolas boas, em bons institutos, até chamam de análise pessoal. A análise pessoal de análise didática. Por que didática? Porque através da análise didática, você vai se colocar ali, né? Como paciente, como cliente. Às vezes eu uso paciente para o leigo entender, cliente, paciente. Você vai se colocar ali. Só que a pessoa que vai estar ali, o analista, ele vai poder usar de umas palavras, de uma verbalização mais técnica. Então, ele vai poder falar sobre inconsciente, consciente, sobre ganhos primários, ganhos secundários, vai poder colocar, né, numa grade até, se ele usa certos recursos, certos. Eu uso desenho. Quem é que é meu paciente? Eu vi que tem paciente meu aqui, ou que já foi. Né? Eu uso esses recursos e ensino isso nas minhas aulas. Esses recursos visuais. Tem gente que é muito mais visual, que você dá uma devolutiva através do visual, de uma palavra, que eles consigam ali olhar, dá muito mais resultado. O resultado é muito mais rápido. Como também tem técnica de você falar, fecha um pouquinho o olho. Tenta imaginar isso aqui comigo. Que o meu inconsciente conversar com o teu. Percebe? Isso eu uso em análise pessoal quando tem análise didática. Mas é isso. Então, em análise didática, o psicanalista ele consegue usar de palavras mais técnicas, posicionar melhor, o que é bem diferente da supervisão, que é outra perninha, né? Então, teoria, análise pessoal e a supervisão, o tripé psicanalítico. Então, na supervisão, você vai conseguir falar, levar lá teu caso, né? Você vai falar, olha, eu atendi, não vai falar nome, nada, mas você vai falar, olha, é uma pessoa com síndrome do pânico, eu tratei assim, eu expliquei para ela que o pânico, ele na realidade, ele não é o pânico que leva uma pessoa a perder a sua vida. Eu tentei compreender junto dessa pessoa qual o gatilho emocional, tô dando exemplos, não é? E através da supervisão você consegue dar um passo a mais na ajuda desse paciente. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade que é ser psicanalista. O quanto que de doação. Estão me perguntando qual é o tema da live de hoje. A gente está falando sobre autoconhecimento, mas quem é que me conhece e acompanha o meu trabalho no Fãs da Psicanálise? 15 anos que eu fundei o Fãs da Psicanálise, sabe que eu começo falando sobre uma coisa, aí vai, não é? Aí vai criando perninha. A Tânia está perguntando, está dizendo que estuda psicanálise e está perguntando se eu dou supervisão. Sim, a supervisão é extremamente importante, online. Online para pessoas espalhadas por esse planeta todo. Mas o tema aqui é a importância do autoconhecimento num setting de psicanálise. E eu estava contando que, para mim, na minha opinião, o que é mais importante? Qual o instrumento mais valioso do psicanalista? Seu próprio self. Até onde ele mesmo se enfrentou. Até onde ele avançou na descoberta dele mesmo. Ninguém vai com um paciente mais do que conseguiu ir consigo. Entende? Então, a trajetória de um analista, ela é formada por muitas das suas vivências. Muito do que ele é em sete é pelas suas vivências, pela sua formação teórica, pela sua análise pessoal e pela sua supervisão. Compreende? Eu falo muito disso nos vídeos, né? Na minha página pessoal aqui do Instagram, Natália Pacola, tem vários vídeos em que eu pontuo
sobre a necessidade. O curso de psicanálise é um curso livre. Estava até falando sobre isso. O que é um curso livre? Um curso livre ele não tem um reconhecimento do MEC, é um curso que não é de graduação, entendeu? E ele é assim no mundo todo, em mais de 40 países. Não é tido como a psicanálise não é uma profissão, é uma ocupação. Por isso tem que tomar muito cuidado quando alguns cursos falam assim, você vai poder atuar em hospital, em RH. Não é bem assim. Não é mesmo assim. Então você está comprando gato por lebre, né? Um curso de psicanálise, ele vai estudar a psicanálise, ele não vai estudar TCC, teoria comportamental, ele não vai estudar Gestalt, ele vai estudar a psicanálise, não é? Que esse nome da psicanálise veio lá de Freud, então você vai precisar estudar a história freudiana. Depois, tem os próximos conhecimentos, que depois de Freud veio muita gente, é verdade. Não é? Lacan, se não fosse Lacan, eu até brinquei outro dia com essa frase, como é? Se não fosse Lacan, Freud não seria quem é hoje. O que eu acho sobre psicanalista que não é psicólogo? Eu acho que é isso mesmo. O psicanalista não é psicólogo. Freud não era psicólogo. É algo que tem que se falar. Porque às vezes tratam o psicanalista até nesse tom pejorativo mesmo, de humilhação. Porque o psicanalista não é psicólogo. Gente, pelo amor de Deus. A psicanálise, você, na escola de psicologia, numa graduação de psicologia, que é maravilhosa, você aprende várias frentes, várias técnicas, várias abordagens. E aí, então, você vai falar: nossa, eu gostei mais dessa, eu me identifiquei mais com essa e vou me especializar. Aí você vai fazer uma pós em psicanálise, ou você vai procurar, evidentemente, um curso, uma escola de psicanálise. Existem excelentes profissionais em qualquer área. Mas respondendo aqui do modo mais enfático, mais objetivo, não há necessidade alguma do psicanalista ser psicólogo. Mas isso é falado bastante na internet, no site mesmo do Fãs da Psicanálise, tem muita matéria sobre isso. Não é? Olha lá, muita gente está se identificando com o que eu falei, né? Olha que legal, o José Nias, ele é psicólogo e trabalha com abordagem psicanalítica, é isso aí. Você, evidentemente, fez um curso de psicologia e se identificou mais com a abordagem da psicanálise. E pode buscar fazer um curso de psicanálise para se aprofundar mais no conhecimento psicanalítico. Porque aí você vai conhecer toda a teoria psicanalítica. Quer dizer, sou um psicanalista. Eu fiz um curso de psicanálise, eu me aprofundei nesse tema. Pode até ser seu caso. A gente, né, não te conhece. Compreende? É por aí. Então, a necessidade do autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento, volto a dizer, num setting de psicanálise, é porque se você não se enfrentar, se você não souber sobre as nuances de você mesmo, como é que você vai tratar alguém? Compreende? Então eu vou deixar aqui meu abraço para vocês. Obrigada pelo tempo disponibilizado, pela confiança em ouvir as minhas palavras, principalmente. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, apesar que eu tô aqui à frente do Fãs da Psicanálise há 15 anos, mas pode também me seguir no perfil pessoal, no @Natália Pacola. Acho que tá até aqui no Stories, né? Acredito que sim. Então, vão ser super bem-vindos. Um abraço para vocês. E como eu sempre digo, luz para o bem.